Vocês acham dessa relação entre residência e pós, sobre o aprendizado, que é uma via bacana, se não é uma via bacana? Como é que vocês veem o mercado? Cara, qual é exatamente assim, que ponto? Porque esse tema é polêmico. Vamos lá, vamos por pontos. Vamos em relação a mercado ou qualidade? Os dois. Pronto. Mercado e qualidade. Em relação à qualidade, eu vou dar assim, minha opinião sobre o tema. Vai que dá confusão, né? Pode falar, moço. Mas vamos lá. Fale sua opinião. Como aí, é que o médico fica bom? Repetição. Repetição. Repetição de quê? De atendimento. Teórico e prático. E prático, certo? Então, todo mundo concorda que para você ser bom na médica... Isso para um dia? Nunca para. Acho que nunca para. Nunca para. Então, pós-graduação, estágio e residência são modalidades de ensino, de especialização médica, né? São formas de se especializar, na verdade, de ficar bom em um determinado tema. E a gente chegou a uma conclusão de que quanto mais eu vou repetir e quanto mais eu vou estudar, melhor eu vou ficar. Ponto. Então, se eu partir do princípio que quanto mais eu vou repetir e quanto mais eu vou estudar, melhor eu vou ficar, dentro das modalidades, a que te dá uma carga horária maior de prática e teoria é a residência médica. Ponto. Então, assim, eu prefiro residência médica. Lucas, tu tem alguma coisa contra quem optou por fazer pós-graduação? Não. Tu acha que pós-graduação é ruim? Não. Tu acha que uma pessoa que fez uma pós-graduação é pior do que uma pessoa que fez residência? Ou uma pessoa que fez residência é melhor do que uma pessoa que fez pós-graduação? Não, não acho. Se tu fosse escolher para fazer pós-graduação, tu faria pós ou residência? Eu faria residência, porque eu acho que eu preciso de uma rotina que eu tive na minha residência, de hora de chegar, hora de sair, de tempo... Sem hora de chegar, sem hora de sair. Vendo pediatria como eu vi, se eu tivesse feito uma pós-graduação, eu, Lucas, não teria ficado tão bom como eu fiquei fazendo residência. Isso serve para minha pessoa. Então é por isso que se tu me perguntar o que é que eu acho de pós-graduação e residência, eu vou te falar, cara, eu acho residência melhor para o Lucas. Pode ser que após seja melhor para fulano? Pode, porque eu não sei a situação de vida. Talvez fulano não tenha o tempo que eu tive. Eu tive como largar 2 anos tudo para me especializar. Só que eu precisei ficar esses 2 anos. Eu precisei ter uma rotina. Eu tinha que estar naquele processo de acordar de manhã, ir para a residência, discutir os casos clínicos, ver os pacientes, passar com os preceptores, estudar, apresentar seminário, plantão noturno, plantão de... Eu tive que ter aquela rotina. Se eu não tivesse tido aquela rotina, eu não teria me formado como eu me formei. Então, assim, alguns colegas, eu tenho vários colegas que fizeram pós-graduação, que fizeram outros cursos que são muito bons. Para eles serviu, para eles serviu. No meu caso, não serviria de forma alguma, entendeu? Eu discordo um pouquinho, na verdade, porque a residência, concordo que a residência tem uma carga horária muito maior e que a gente vê muito mais os casos, né? Então, nesse sentido, seria mais prática, na verdade. Mas, dependendo da realidade da pessoa, eu tenho uma grande amiga minha que acabou, enfim, é casada, tem uma filha pequena e não tinha como dispor, queria atuar na pediatria, gostava da pediatria e não tinha como dispor de tempo para fazer, por exemplo, uma residência. Tá? E daí, após, acabou servindo muito bem para ela e ela já atuava, sei lá, há quase 5 anos dentro da pediatria. Então, ela já tinha um conhecimento prático razoável do que ela já tinha visto, talvez não tanto técnico, teórico, e a partir daquele momento começou a ter. Claro que a residência, a partir do momento que você entra, na nossa época era 2 anos, hoje já são 3 anos a residência de pediatria. Você tem que abdicar de muita coisa. Então, nesse tempo, você não consegue quase trabalhar com outras coisas, a carga horária é bem puxada. A residência, por exemplo, que eu fiz, que é aqui na Zona Sul de São Paulo, é um hospital que não tem muitas subespecialidades. E não tinham muitos residentes também, eram 8 residentes no meu ano. E cada, enfim, dupla passava num canto e a gente meio que foi R1, o R1 e o R2 inteiro. Porque não tinha R1 para fazer as outras coisas. Então, por um lado foi ótimo, porque a gente pegou muita mão de tudo. Então, a gente tinha que fazer tudo, mas por outro lado, a gente ficou trabalhando 2 anos
muito intensamente. E claro que isso acaba agregando pra gente em questão de conhecimento, mas eu não acho que é pra todo mundo. Da mesma forma que eu não acho que a faculdade, por exemplo, uma faculdade boa forma pessoas boas e faculdades ruins formam pessoas ruins. Existem os dois lados. Existe muita gente ruim em faculdade grande, escola grande de nome, e muita gente boa em escola que é péssima. Mas dentro da realidade da pessoa acaba se encaixando. É por isso que eu te falei assim, no meu caso, para o Lucas, tinha que ser a residência médica. Então, assim, eu acho que é o perfil, é a situação da pessoa. Isso. Eu não acho, tô nem acho que vocês falaram basicamente a mesma coisa. Eu acredito que residência pós, obviamente, que a residência deixa tudo mais medular, porque você tem uma frequência maior, mas se bem que tá nascendo até algumas pós que tem uma frequência importante, mas eu acredito, na minha visão, ainda não tenha nenhuma pós tanto quanto a residência, mas vai mudar a realidade, como ela falou. Se você tem filho, sua situação financeira, se você pode abdicar daquele tempo para fazer residência e do seu perfil de estudo, como ele também disse. Tem pessoas que são mais autodidatas no sentido de não precisam de uma cobrança ou de uma rotina para conseguir se desenvolver naquele tema. Outras já necessitam daquilo. Então, acho que são vários caminhos para chegar, às vezes, no mesmo local, mas depende da realidade e o perfil de cada pessoa. E mesmo os tipos de residência mudam. Então, o meu hospital, como eu falei, não tinham muitos residentes por ano e a gente era R1 basicamente os 2 anos. A parte teórica não era tão boa assim. Claro que a gente tinha sempre discussões de caso e tudo mais, mas assim, a apresentação de caso clínico, a gente teve muito pouco os 2 anos de residência. Já em outros hospitais do mesmo concurso que o meu e da mesma linha, enfim, do mesmo nível que o meu, alguns outros eram muito mais teóricos e tinham muito menos práticas. Alguns tinham muito mais ambulatório, outros tinham muito mais PS. Então, cada um acabava se escolhendo, inclusive na época da prova de residência, escolhia seu hospital baseado muito no que você queria. Então, eu sempre fui uma pessoa mais prática, mais de fazer. E não sou nada acadêmica, nunca tive esse sonho de ser acadêmica, enfim. Pra mim, aquilo estava ótimo. É porque eu tenho... eu vou falar minha opinião em relação à minha vivência, né? Tem duas coisas assim que eu vejo assim. A gente consegue ficar bom no que é mais fácil você ficar bom no que você repete. E na medicina, a parte prática, isso de pegar no paciente, foi o que, na minha opinião, faz com que a residência seja ainda diferente. Tem um diferencial. Entendeu? Porque tinha um dizer do Dr. Célio. Uma vez ele falou isso, né? Não sei nem se isso é uma frase dele, mas ele falou assim que a prática, o conhecimento sem a prática, não era assim, a prática sem o conhecimento, ela é burra e o conhecimento sem a prática é cego, entendeu? Então, tipo assim, você pode praticar, mas se você não tem conhecimento, você não vai estar praticando da forma certa. E você pode estudar, mas se você não está tendo a prática, aquele estudo ele está sendo meio que perdido. Não vai valer a pena. Então, eu acho assim, não que a forma com que a residência médica é no Brasil, e aí você entra em várias situações polêmicas, assim, até recentemente, assim, de um grupo de residentes terem abandonado uma residência. Eu não estou falando assim que o modelo de residência do Brasil é o melhor modelo. Talvez tenha que melhorar. Concordo plenamente, talvez tenha que melhorar. Mas dentro dos modelos que nós temos hoje no Brasil de modalidade médica para especialização, eu acho que a residência é o melhor por ter muita teoria e muita prática. Aí quando eu entro individual, assim, cada serviço, um por um, por exemplo, o da Malu talvez tenha sido um serviço mais para emergência, o do Francisco mais para ambulatório, o meu mais para emergência. Aí você começa a ver carência dos serviços, mas que isso eu acho que é difícil você sanar isso, assim, você acabar com isso. Só que eu acho assim que essa prática, você está todo dia, por 2 anos, que seja 3 anos, vendo o mesmo perfil de paciente. Por exemplo, na pediatria, você está vendo criança
por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Nesse período você vê ela pela visão do cardiologista, do nefrologista, do cardíaco-nefrologista, do reumatologista. A mesma criança pela visão do cardio com o reumatologista, com o nefrologista. Aí você começa a ficar vendo criança. Todo dia você vai vendo aquilo, pegando, auscultando, tocando, pegando, vendo, olhando aquela criança, palpando ali, olhando, vendo o que está acontecendo. Aquilo ali faz uma diferença muito grande do que você lê. Entendeu? Na prática, na hora que você está vivendo uma situação na medicina, é muito diferente. No meu caso, tinha que ter sido a residência médica. No meu caso, tinha que ter sido por quê? Porque se eu tivesse que depender eu em casa, com computador, fazendo um EAD, para uma teleaula, e tipo assim, uma vez por mês eu ir num lugar, ou 2 vezes por mês, ou o que seja, eu não sei nem como é que tá hoje, assim, o modelo. Tem vários modelos, tem de 1 vez na semana, 3 vezes na semana. Para o meu estilo de estudo, para o meu perfil, não funcionaria. Para mim, para eu dar certo tinha que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado sim, domingo não, domingo sim. Eu tinha que estar lá, plantão noturno, tinha que ser assim. Tinha que ter aquela rotina. Para eu funcionar. Mas assim, como o Malu falou, tem colegas, eu tenho colegas, nós temos colegas que fizeram outras modalidades e assim, estão se destacando. Então, você vai discutir um caso clínico, tá muito bem e tudo. Só que se fosse assim, uma opinião, e aí, Lucas, eu estou pensando em fazer uma pós, eu estou pensando em fazer uma residência. A minha opinião hoje seria, cara, se não tiver muito complicado para tu fazer uma residência, faz uma residência médica. Entendi. Eu concordo também. Eu acho que vai muito da realidade de cada um, do perfil. E acredito que todos podem chegar lá, independente da via que tomaram. São vias que existem para você chegar naquele objetivo. E não tem uma mais fácil ou uma mais difícil. Porque ao mesmo tempo que a pós te dá uma flexibilidade maior, mas você tem que correr mais atrás das coisas. Então você tem que ser mais autodisciplinado que um cara que está na residência. Então sua trajetória também vai ser complicada, só que em outro ponto de vista. E dessa forma aí vai indo, e eu acredito que com a quantidade de médicos que formam e sem um aumento da residência, eu acredito que o mercado após vai cada vez aumentar, cada vez se melhorar. Fiquei sabendo no último podcast aqui que tem pós-graduações, que você sai com título de pós, que, por exemplo, tá eu e tu na residência de GO. Tu entrou pela vaga MEC, tu recebe teu salário, e não é que eu sou vaga estágio, não, eu faço uma pós, eu pago 6, 7 mil lá, e eu faço tudo que tu faz, mas quando tu sai já com título, e eu saio com título de pós, entendeu? E eu nem sabia que existia isso, eu sabia que existia as estágio, mas essa modalidade não, e acredito que cada vez mais vai existir, porque é um negócio. Mas esse título... O pessoal vai acabar desistindo também de fazer ou pós ou residência, que é o que a gente vê hoje muito na pediatria. A gente está no pronto-socorro, no PS, tem muita gente que não é pediatra na porta. Muita gente boa, inclusive, mas que não tem título de pediatria. Então, eu não sei, na verdade, até de respaldo jurídico, sei lá, se alguma coisa acontece, se a pessoa teria algum respaldo para isso ou não, sem ser pediatra. Não, o que eu já pesquisei um pouco sobre o assunto, o médico, ele pode fazer tudo que ele quiser. Tá. O respaldo que ele tem, independente se você é especialista, independente dos seus cursos ou não, e do outro que não seja, é de acordo com suas condutas. Então, se você tiver algum problema, vão avaliar suas condutas e vão ver, a conduta está correta? Então, dependendo do seu cargo, está correto. Conduta está errado. Meu brother, mas eu sou especialista tal. Abraço, está errado. Entendeu? Vai ser sempre pautado na conduta. No que pode fazer. Mas o médico, se ele abrir, fazer uma cirurgia, ele faz. Mas ele vai responder por aquilo caso ele faça algo que não algo errado, que não seria o correto de fazer. Antigamente tinha até vários cirurgiões, que eram cirurgiões, mas por experiência. Não porque fizeram realmente a residência. E hoje em dia atuam, entendeu? Então, exato. Óbvio que eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque acho que no mundo de hoje é muito complicado. O ideal é você fazer o trem mais dentro da linha. Nordestezão tem muito, assim, mas assim, que antigamente começou a praticar parte da cirurgia com alguém mais experiente e tudo. Isso. Norte e Nordeste tem demais. Cesárea, apendicite, vesícula, essas coisas mais simples. Às vezes a gente faz sem querer, né? Esses dias no pronto-socorro
o corredor do pronto-socorro de pediatria me veio uma moça dando a luz. Já chegou também pra mim não dava tempo de chamar ninguém. Ninguém. Era Tem eu que ir lá, que tinha tem que lá fazer. e tem que ir lá e tem que fazer. E assim, durante a formação a gente aprende a fazer isso. Mas já faz tanto tempo que você não faz, você fica até falando, bom, tá bom, sei, alguma coisa eu sei aqui. Mas... Que você tem que ir pra cima, e eu acredito que... Eu acho que cada vez mais, eu acredito que vai ter profissionais mais complexos com o passar do tempo. Assim, um profissional que faça haja em vários tipos de especialidades, mesmo sem ser especialista. Eu acredito que a tendência seja essa. Sim.